tudo bem? Meu nome é Beatriz e hoje nós vamos estudar o Evangelho, capítulo 15, que tem como título Honrai vosso pai e vossa mãe, itens 8 e 9. Mas antes disso nós vamos fazer a nossa prece, tá? Como de costume, para que a gente possa se afinizar com a espiritualidade maior. Então vamos lá. Deus de infinita bondade e sabedoria, Luiz Sérgio, patrono do nosso trabalho, queremos pedir, permissão para iniciarmos o nosso estudo e agradecermos também a oportunidade de podermos estudar e estarmos cada vez mais afinizados com essa doutrina tão querida que traz consolo aos nossos corações e que nós possamos, sim, encher o nosso coração de paz e de esperança. Graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos estudar hoje o tema parentesco corporal e parentesco espiritual. Quando a gente pensa no tema, família, à luz da doutrina espírita, o Evangelho, ele traz pra gente esse capítulo que é bem, assim, elucidativo, bem claro quanto a essas questões. E o Evangelho, nesse capítulo, ele vai trazer pra gente como que é dada a ligação dos espíritos. E ele fala que a ligação dos espíritos é dado a partir dos laços de simpatia e dos laços de antipatia. O que seria essa simpatia e essa antipatia, Então, o que seriam os laços de simpatia? Que são esses laços que são formados por espíritos que têm afinidade, que tem aí uma relação de afeto, de tranquilidade. Já os laços de antipatia são aqueles laços que nós formados a partir de relações mais difíceis, mais turbulentas, em que não há afinidade aí entre os espíritos. E tanto esses laços de simpatia quanto esses laços de antipatia, eles estão pautados em relações anteriores, em vivências que nós já tivemos e que nós trazemos dentro de nós quando reencarnamos e também quando desencarnamos, Então, e ele vai explicando pra gente que não tem nada a ver com sangue, que os verdadeiros laços de família, eles estão relacionados mais com afinidades de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. E que o espiritismo, através da pluralidade das existências, ele explica pra gente essa afinidade, que muitas vezes há entre os espíritos que não são da mesma família e essa repulsão que às vezes nós sentimos por uma pessoa que, cresceu ali na mesma família que a gente, Às vezes um irmão, às vezes um pai, uma mãe, enfim. E ele também esclarece pra gente a diferença que há, de famílias ligadas por laços espirituais e famílias ligadas por laços corporais. Vai falar que os laços espirituais, eles são duráveis, eles se fortificam pela purificação e seguem pelo mundo dos espíritos. Ou seja, quando a gente desencarna, a gente mantém aí esse sentimento, por essas pessoas, por quais nós temos esses laços espirituais. Já os laços corporais, eles são frágeis, acabam com o tempo e se desfazem moralmente, às vezes já na existência atual. E sob o ponto de vista da família espiritual, Jesus ele ensina, e traz pra gente o seguinte esclarecimento, a seguinte frase: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus ele deixou pra gente bem claro que para que a gente faça parte aí dessa grande família universal, é importante que a gente cumpra, sim, a vontade de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, Já no item 9, o Evangelho vai falar pra gente sobre a ingratidão, Vai trazer pra gente um tema falando sobre a ingratidão. E vai falar que a ingratidão ela é fruto do egoísmo. E que a ingratidão de um filho em relação ao pai é muito mais revoltante, E daí ele vai explicando pra gente que quando o espírito, ele deixa a terra, quando ele desencarna, ele leva consigo as paixões, as virtudes, Ou seja, as suas más inclinações, as suas dificuldades e aquilo de bom que ele conquistou. E que enquanto alguns espíritos partem com ódio, com desejo de vingança,
Outros tomam boas resoluções e reconhecem que para chegar a Deus só há um caminho, que é o caminho da caridade. E que assim, gente, sem a caridade, não dá pra gente exercer a caridade com ódio, não dá pra gente exercer a caridade com vingança, né, com rancor. Então é preciso que a gente exerça essa caridade da maneira, né, que Jesus nos ensinou, né, de uma maneira mais leve, mais tranquila, baseada no perdão. E o evangelho vai trazendo pra gente, né, que observam-se assim, que aqueles que odiaram na terra, né, e que mesmo com todos esses sentimentos difíceis, né, que carregam, eles oram a Deus e imploram forças para o momento mais decisivo da prova. Por quê? Porque esses espíritos vão ter que voltar, né? Vão ter que voltar para repararem, né? Ou o mal que causaram, ou para perdoarem, né? Às vezes até ali num convívio familiar com pessoas que causaram algum mal a ele, esse espírito vai ter que, né, voltar para poder reparar. E o evangelho, né, traz pra gente que quando esse espírito retorna, né, a uma família que lhe desperta sentimentos difíceis, né, opostos, que ele só consegue alcançar a sua missão com êxito se ele tiver vontade firme, vontade forte, né? Ou seja, essa vontade firme, ela precisa ser maior do que os sentimentos difíceis que ele carrega. Porque, gente, não é fácil. Imagina você reencarnar, né, numa família em que te causou um grande mal ou que você causou um grande mal, né? Fica ali uma energia, né, difícil, um sentimento difícil. Até porque nós somos espíritos e muitas das vezes a gente consegue aí perceber, né, através mesmo das afinidades, se os sentimentos que há, né, entre os familiares são sentimentos positivos ou assim mais negativos. E daí que é a prova tão difícil, né, que o Evangelho explica pra gente. É uma aprovação difícil, por quê? Porque ter vontade firme não é fácil, gente. Por que não é fácil? Porque exige esforço, controle, domínio, né? E a gente precisa desse controle, desse domínio para quê? Para a gente domar as nossas más inclinações, para a gente controlar, né, os nossos instintos, para a gente modificar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Enfim, e daí a gente precisa refletir, né? Qual o nosso papel dentro da família, com tudo isso que a doutrina espírita traz pra gente, o que a gente pode fazer para tentar amenizar, às vezes, essas relações mais difíceis, né, que existem. E o Evangelho também traz pra gente um tema bastante importante, né? Todos eles são muito importantes. E tem um item aqui que fala sobre a responsabilidade dos pais, né, diante desses espíritos, que são os filhos, né, que Deus confia a nós. Qual é o objetivo dos espíritos quando reencarnam, né? É o progresso, é o amor, né? Ele fala progredir, amar e abençoar. E que os pais devem colocar amor para aproximar os filhos de Deus, né? Nós temos que dar o cuidado, ter os cuidados necessários com os nossos filhos. Nós temos que dar uma educação, uma boa educação. Para quê? Para ajudar os nossos filhos, que são esses espíritos que foram confiados a nós, nesse aperfeiçoamento moral, né? E por quê? Porque nós seremos cobrados da nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade da maternidade, da paternidade, né, da família, é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, né? Deus vai cobrar isso da gente, né? O que fizemos com essa responsabilidade que nos foi dada. E o Evangelho também, ele orienta, né, que a gente não rejeite um filho, né, que é preciso a gente combater as más inclinações que esse espírito traz desde cedo e que esse espírito mostra já desde berço, para que no futuro, né, essas más inclinações não causem um grande desgosto para nós. Então, assim, ele fala também que não é uma tarefa difícil, né, que tanto o sábio quanto o ignorante, né, o inculto, eles podem cumprir essa missão e que o espiritismo ele vem facilitar o nosso entendimento, revelando a causa dessas imperfeições. Então a gente já tem esse conhecimento, né? O porquê que esse espírito traz essas dificuldades, né? São desafios, né, para esse espírito, desafios
para essas famílias que recebem estes espíritos. E cabe a nós, com todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, trabalhar, né, o bem moral dos nossos filhos, desenvolver essas virtudes e aproximar os nossos filhos, né, de Deus. E fala também que Deus não submete a provas aqueles que não podem suportar, né? Que ele permite apenas para nós as provas que podem ser cumpridas, né? Ou seja, aquele velho ditado, né? Que Deus só dá, que a gente só pode carregar aquela cruz que a gente aguenta, né? Então Deus, ele é justo, bondoso, amoroso, e ele só dá pra gente uma prova que a gente consegue aí vencer, que a gente tem condições de vencer, né? Deus permite também, né, que espíritos menos avançados, eles encarnem entre núcleos familiares onde haja afinidades e afeições mútuas. Para quê, gente? Para que essa família, né, que vive aí em uma harmonia, né, uma afeição, afinidade, ela possa dar para esse espírito, né, menos avançado bons conselhos, bons exemplos, e para que dessa maneira esse espírito possa progredir. E o Evangelho, né, ele ainda traz pra gente a seguinte mensagem, né, que deve-se receber esses espíritos como irmãos, ajudando-os para que mais tarde este espírito possa ajudar a outros espíritos, né? E aí a partir desse estudo, a gente pensa naquela frase que a gente sempre ouve, né, na doutrina espírita, que é a família, né, uma ideia genial de Deus. E é isso, gente. Então, que a gente possa aí aceitar, né, essas provas que nos chegam, que essas provas diárias. Nós não somos espíritos perfeitos, mas nós já temos sim condições de nos melhorarmos a partir de todo esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz. É um dia de cada vez, né? É a gente se esforçando, às vezes, para compreender o momento do outro, é a gente fazendo a nossa parte para que a gente possa progredir, melhorar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus de infinita bondade e sabedoria, obrigada por mais esse estudo, que nós possamos sim aceitar, compreender e nos modificarmos, aproveitando cada oportunidade que nos é dada. Abençoe a cada família, Senhor, a cada núcleo familiar. Quando tivermos dificuldade, Senhor, que possamos nos voltar para Ti e pedir a ajuda necessária para que a gente possa vencer. Porque se o Senhor nos deu uma prova difícil, no núcleo familiar, no ambiente de trabalho, né, no nosso condomínio, na nossa vida, é porque nós temos sim já condições de vencermos essas dificuldades e lutarmos para que a gente possa sim, depois que cumprirmos a nossa tarefa, sermos sim agraciados, porque nós vencemos. Então que a gente possa a cada dia fazer o nosso esforço, que nós possamos lutar e sempre pedir ajuda quando necessário da espiritualidade. Obrigada por tudo, graças a Deus.